Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Elaine e faço parte da Igreja Batista Barão da Taquara, que fica localizado na Praça Seca. Hoje nós estaremos estudando mais um capítulo sobre a vida da Corrie ten Boom. Mas para isso nós vamos começar agradecendo a Deus por mais um estudo. Crianças, tudo bem com vocês? Agora, antes da gente começar a nossa história, nós vamos orar, tá? Todo mundo de olho fechado. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigada por cada criança que está assistindo. Abençoa as tias e abençoa a história que vai ser contada. Isso é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. 1, 2, 3 palavrinhas! Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Essa senhora, ela estava na Tailândia, um país que é muito diferente do Brasil. Ela pediu para a atendente passagens para vários lugares diferentes do mundo. Era tanto lugar que a atendente ficou confusa, até que ela perguntou qual era o destino final da viagem. E a velhinha simpática respondeu: o céu. Ela escreveu. Quando ela percebeu que ela havia escrito, ela começou a rir. E essa simpática senhora perguntou se ela já tinha uma passagem garantida para o céu. E aproveitou e começou a falar de Jesus para ela. Até que chegou um outro rapaz que trabalhava na agência e falou para ela que ele já tinha a passagem dele garantida para o céu, que ele ouviu e aceitou Jesus ainda na infância. Ao ouvir as palavras do rapaz, Corrie sorriu. Sim, gente, essa senhora é a Corrie. E ela explicou para a atendente, por detrás ali da escrivaninha, que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, morreu numa cruz para nos salvar, para nos resgatar de todo o pecado. E você, querida criança, você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Em Atos
10. Versículo 43 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós teremos os nossos pecados perdoados. Olha, quando a gente vai viajar para algum lugar e não tem a passagem, a gente vai ter problemas, sabe? Então, não tenham problemas, gente, para ir para o céu. Vocês devem estar se perguntando como a Corey foi parar na Tailândia, não é mesmo? Vamos relembrar a nossa última lição. Na nossa última lição, nós vimos que a Betsy e a Corey, elas estavam presas ali no campo de concentração. E que numa noite, a Betsy, ela teve um sonho. Deus havia mostrado para ela em sonho que elas deveriam alugar uma casa com flores na frente, um lugar bem bonito para ajudar todas aquelas pessoas que, assim como ela, foram prisioneiras durante a guerra e perderam suas casas e suas famílias. Para elas era muito importante encontrar um local onde elas pudessem recomeçar a vida e começar a esquecer todo aquele período ruim em que elas passaram. Alugar uma casa dessa custaria muito dinheiro para Corey e Betsy, mas elas não precisavam se preocupar com isso, porque elas tinham um Pai Celestial que supriria todas as necessidades delas. Como está escrito no livro de Salmo, capítulo 50, versículo 10. Minhas são as cabeças de gado nas colinas. E sabe o que aconteceu? Cristãos, irmãos em Cristo, ajudaram a Corey e a Betsy no que elas precisavam. Eles contribuíam financeiramente para a obra do Senhor. Ainda no campo de concentração, a Corey, ela tinha certeza que ela seria liberta antes do ano novo. E foi exatamente o que aconteceu. Deus, ele libertou a Betsy. Ela foi viver com ele, lá no céu, lá onde não tem doença, não existe a maldade humana, não existe pobreza. E a Corey, ela foi liberta antes do ano novo por engano para os homens. Mas toda essa liberdade da Corey estava dentro do propósito de Deus. E quando ela estava ali no trem, voltando para a Holanda, ela fez uma oração ao Senhor. Ela ali disse que a partir daquele dia em diante, a vida dela seria para ela falar do amor de Jesus para outras pessoas. Assim que apareceu uma pessoa que ficasse tomando conta daquela casa bonita que a Corey alugou, ela foi cumprir o que ela havia prometido ao Senhor. Ela se tornou uma andarilha do Senhor, como ela gostava de dizer. Ela foi cumprir o chamado que está na Bíblia, em Mateus 28, versículos 19 e 20, que está escrito assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E a Corey, ela viajou para muitos lugares do mundo, Estados Unidos, Cuba, China. Na China, a Corey foi numa escola de meninas, uma escola muito rígida, cheia de regras, em que as meninas trabalhavam muito ali. E a Corey pediu para falar sobre Jesus para as meninas, que a orientadora falou que ela só teria apenas 5 minutos para falar de Jesus. A Corey respirou fundo e foi falar. Nesse momento faltou luz. As meninas não iam poder voltar ao trabalho, não tinha luz. E foi permitido a Corey apresentar Jesus durante 1 hora para todas aquelas meninas. Muitas delas aceitaram a Jesus. E no final, uma menina falou que permitiu que a luz acabasse,
que tudo era um plano para que as meninas ouvissem a palavra de Deus, conhecessem Jesus como Senhor e Salvador, o aceitasse e tivesse, sabe, a liberdade de servir a Deus. Viu, gente? Assim é o Deus a quem nós servimos. Quando ele tem um propósito, ele utiliza de vários meios para que o propósito dele aconteça na nossa vida, para que isso venha a se cumprir. E nisso, a Corey continuou indo para outros cantos do mundo. De todos os lugares que a Corey foi visitar, havia um país em especial que era muito difícil da Corey ir, porque esse lugar lembrava a Corey dos momentos difíceis que ela passou, que foi a Alemanha. Mas Deus falou para a Corey que queria que ela fosse até a Alemanha para falar do amor deles. E assim a Corey, obediente, seguiu para a Alemanha. Chegando lá, ela foi muito bem recebida. E durante um culto, quando ela estava pregando, ela reconheceu um homem. Esse homem era o guarda muito mal na época em que ela e a Betsy estava presa lá naquele campo de concentração. Quando a Corey viu, ela o reconheceu imediatamente e ficou assim, sabe, gente, muito paralisada. Porque ela não conseguia perdoar esse guarda que, quando ela, junto com a Betsy, foi prisioneira, fez tanto mal para elas duas. No final do culto, esse guarda se dirigiu até a Corey e disse que ele havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que ele se arrependeu profundamente de todo o mal que ele havia causado a diversas pessoas que eram inocentes, assim como a Corey. Num primeiro momento, a Corey não conseguiu devolver o aperto de mão dele, mas ela fez uma oração para Deus, pedindo para Deus remover do coração dela todo aquele sentimento, sabe, de raiva, de rancor. E Deus assim o fez. Quando ela apertou a mão desse guarda, ela conseguiu perdoá-lo de coração. E assim a Corey foi seguindo com as crianças. Ela pregou em muitos lugares diferentes. Uma vez ela pregou na prisão, que ela conta que foi o lugar mais difícil que ela foi pregar, foi nessa prisão, porque os prisioneiros, eles viviam numa situação muito difícil. E muitos deles, sabe, ficaram assim, olhando com raiva para a Corey quando ela foi falar. Mas quando ela abriu a boca para falar de Jesus e contou para eles que o que eles estavam passando, ela também havia passado, eles ficaram sensibilizados e mais atentos à voz de Deus. Muitos aceitaram Jesus e pediram que assim que fosse possível para ela continuar voltando. A Corey, quando ela ficou mais velha, Deus concedeu para ela uma casa nos Estados Unidos e ali ela ficou morando até o final da vida dela. Ela deixou um legado muito grande para todos nós que somos cristãos, porque ela escreveu vários livros contando sobre a experiência de vida dela. E assim, gente, acaba a história da vida da Corey ten Boom. Espero que vocês e as famílias tenham aproveitado. E lembre-se, gente, de missões. A Corey, ela conseguiu falar para muitas pessoas porque ela teve o sustento dos irmãos que criam em Jesus. Todo mundo quer espalhar a boa nova. Então, olha, a campanha de missões mundiais, que está acontecendo na nossa igreja. Estamos nos momentos finais da campanha. E que você, com o coração de criança, e as famílias sejam sensibilizadas por espalhar a boa nova para o mundo todo. E essa boa nova é Jesus Cristo. E, gente, a nossa heroína Corey, o que a gente aprendeu com ela? A aceitar Jesus como nosso amigo, a ter, olha, a Bíblia como manual de vida, que a gente cresce através das pessoas e que todos nós estamos na escola de Deus. Vimos também que a Corey passou por momentos bons e por momentos ruins,
mas e que em todos os momentos que ela passou, ela sempre procurava compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, usando a palavra de Deus. O meu desejo é que todos nós, adultos, vocês, crianças, estejam assim, sendo canal de bênção para cada um que convive com vocês. Um beijo, gente. Até a próxima. Bom dia, classe Moisés. Hoje nós vamos fazer a oração de encerramento. A gente tem muito que agradecer as lições que a gente teve através da tia Elaine, através das orações também dos cuidados da tia Francisca. Vamos orar? Chama o papai para nos ajudar. Papai do céu, obrigado pelas nossas lições. Obrigado, Senhor, por mais uma etapa completada. Quero orar pela vida do papai e da mamãe, orar pelos meus amiguinhos, orar pela tia Elaine, pela tia Francisca, pelo tio Fábio. Obrigado por tudo, tá bom, Jesus? E perdoa nossos pecados. Amém.